Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, quiz no final, sou cenógrafo e ilustrador. E assim, existem pouquíssimos filmes que conseguem fazer, assim como o filme Cabaré de 1972, eu me surpreenda vendo o filme, mesmo sendo um filme tão antigo. Porque normalmente quando o filme é meio antigo, assim, a gente acaba vendo a replicação dessa história de diversas formas diferentes. E aí quando a gente vai ver o que inspirou tudo isso, ou o filme original, né? O mais antigo, esse filme acaba ficando um pouco chato, desatualizado, às vezes até ruim mesmo, tecnicamente, e só sobressalta mesmo o fato dele ter sido inspiração para ser feito em outras coisas. E esse filme aqui, né, como disse, ele me pegou positivamente porque ele consegue mesmo, depois de mais de 50 anos, ser um filme muito atual, tanto na temática quanto na forma de atuação, na captação de cenas, cenografia, tudo. E você vê que é um filme antigo, né? Porque não tem como, é um filme antigo. Mas ele tá em todas as formas, em tudo que foi contado ali, muito... É tudo muito fresco quando você assiste. E essa produção, né, além de ter sido inspiração para diversas outras, acabou sendo a primeira e a principal produção feita pelo Bob Fosse, que acabou dali, né, gerando diversas outras produções que ele mesmo produziu, que são bem parecidas, inclusive, tanto em temática, coreografia, música, que levou a carreira dele, né, a de cineasta, de primeira linha. O filme, ele é uma adaptação de um livro chamado Berlin Stories, que é do Christopher Ashwood, e a história específica que está adaptando essa história é o Goodbye Berlin, essa história é semi-biográfica, né? É o próprio autor contando a vida dele no período que ele foi para Berlim e viveu com artistas de cabaré. Viveu diversos romances ali. Ele era homossexual, né? Então ele viveu diversos romances de diversas formas e acabou presenciando muitas histórias, né? De amigos, de judeus que acabaram sofrendo algum tipo de represália ou sumiu depois. E ele até relata que muitas das pessoas que estavam junto com ele, né, que ele, como um britânico na Alemanha e convivendo com pessoas de diversas partes do mundo, presenciando tudo aquilo que estava crescendo ali nos anos 20 na Alemanha com a ascensão do Hitler, e até o momento que ele toma o poder, né, e tá ali presente oficialmente e dentro de todo o meio artístico do submundo, né, como ele ainda foi vivendo, né, as coisas continuaram acontecendo e sendo ignoradas de certa forma até chegar a um ponto onde não tem mais volta, né. E essa história, o Goodbye Berlin, acabou inspirando uma peça de teatro chamada Eu Sou a Câmera, e ela é uma menção direta ao primeiro trecho do livro, que diz: eu sou uma câmera com o obturador aberto, bastante passiva, gravando, não pensando, né? Essa peça de teatro é americana, foi da Broadway, ela teve diversas adaptações ali da história original, muitas mudanças, principalmente trazendo ali para o público americano. Essa peça de teatro da Broadway, ela foi muito premiada. O autor, ele não gosta dessa peça de teatro exatamente pela quantidade de mudanças que foram feitas ali. E ela acabou virando um filme que também tem o mesmo nome. A partir daí, que aí as coisas começam a ficar um pouquinho diferentes, porque aí essa peça de teatro, junto com o livro, inspiraram a peça musical da Broadway, a conhecida, né, Cabaré, que é bem diferente, assim, né, em diversos pontos da história original, tanto da peça quanto do livro. E o musical, juntamente com a peça de teatro e o livro, inspiraram a produção de 1972 do Bob Fosse, que é o filme Cabaré, que acredito que aqui seja a produção final, assim, né? Porque é um musical também, esse filme, mas o Bob Fosse, quando ele foi fazer a produção, ele tentou pegar muitas das críticas que o próprio autor do livro fez para as duas peças anteriores que tinham sido feitas, e tentou melhorar, trazendo um pouco mais para o que ele estava querendo, né? Ele trouxe de volta o romance ali, né, do alemão com a judia, os três amigos, né, o arco ali dos três amigos, além da Sally e
do outro personagem britânico. Esses personagens, eles somem no musical, né? Ele traz ali um pouco do romance da vida das outras pessoas que moram ali na pensão. E aí, quando ele vai transpor pro filme, ele tira todas as músicas que são encenadas no musical, que não são dentro do cabaré. Então ficam só as apresentações do cabaré e são criadas mais 2 músicas, que é a Money, que eu acho meio chatinha, mas ok. E tem uma outra música também. E a única música que é cantada, que é fora desse arco ali do próprio cabaré, é a música Tomorrow Belongs to Me, que é uma música folclórica e ela é cantada ali num momento bem chave do filme, onde as coisas começam a dar uma virada e aí eles percebem que tá existindo uma ascensão de alguma coisa muito estranha ali que eles precisam começar a prestar mais atenção. Essa cena é bizarra no filme, ela realmente é muito poderosa e ela foi mantida no filme para poder ter uma coesão um pouco maior ali para o andamento da história. Exatamente aquele momento de virada dos personagens, né? E aí a história ela vai acompanhar uma atriz e cantora britânica que mora em Berlim, trabalha num cabaré, que é esse cabaré Kit Kat Club, onde ela e diversas outras artistas e o gerente, né, que é esse MC do cabaré, eles trabalham ali atendendo o público no geral, tudo mais, é um pessoal mais novo, envolvido nas artes, e aí chega esse escritor britânico, tá querendo aprender alemão, e tá precisando de um dinheiro ali, um lugar pra ficar, e aí a Sally, que é essa moça do cabaré, que é interpretada pela Liza Minnelli, que é filha da Judy Garland, ela deixa ele entrar na casa que ela tá ficando, que é uma pensão com um monte de gente. Tem pessoas mais velhas, pessoas mais novas, todos eles meio artistas ali da região, de diversas idades. E ele vai morar ali com ela e ele vai dar aula de inglês para as pessoas ali, fazer traduções, trabalhos pequenos para poder se manter ali. E eles acabam tendo um romance. E aí essas coisas vão acontecendo dela apresentando Berlim para ele, e conhecendo a cidade, conhecendo os amigos da Sally, conhecendo outras pessoas. Tem esse casal de amigos aí que também é um romance que acontece ali entre eles, que ela é uma judia rica e ele é uma pessoa comum, né? Que eles acabam se apaixonando ali por que se encontra em determinado motivo ali de aulas de inglês. E aí no decorrer de todas essas coisas, a apresentação e eles aproveitando a vida em Berlim, que aí eles conhecem um outro alemão, né, que eu não lembro o que ele é, mas eu acho que ele é um duque que frequenta o cabaré. E durante todo o momento ali a gente vai vendo as músicas sendo cantadas, e aí você vê que cada música meio que tem uma certa fatia ali de história para ser contada do que está acontecendo, e é dentro do cabaré onde a gente começa a presenciar diversos personagens nazistas que vão aparecendo ali. Então a gente começa a ver personalidades não, a gente começa a ver pessoas do exército que vão frequentando o lugar, algumas coisas que vão acontecendo ali perto, pessoas entregando panfletos, chamando pessoas para entrarem pro exército, no geral pessoas muito mais novas ou mais velhas que já eram ali do exército, tudo refletindo de uma sociedade que caminha e as coisas estão acontecendo e se sobrepondo em uma sociedade onde as pessoas estão extremamente alienadas e são exatamente a câmera, né? Onde elas só estão assistindo, elas são passivas, estão vendo tudo acontecer, mas não vão fazer nada, elas só estão vivendo ali. O próprio autor do livro, ele conta que depois dessa passagem dele por Berlim, que aí quando ele volta, né, fugido, quem não conseguiu fugir ali daquela região dos cabarés, que foram todos fechados depois da tomada da ascensão nazista, ele fala que muitos fugiram, os que não fugiram acabaram indo para campos de concentração, muitos morreram, muitos desapareceram, mas no geral não tiveram muitos sobreviventes ali daquela época que ele conhecia. Tem um ou outro amigo dele que não eram dali, que conseguiram fugir, mas são essas pessoas que ele acaba citando como sendo as pessoas que estão vivas na época, né, ainda. Mas que a grande maioria deles, infelizmente, não tiveram um fim muito bom. O filme, ele vai retratando todas essas coisas que vão acontecendo, mas ele acaba em um momento meio crucial ali. E é um momento crucial onde está ali a ascensão no ápice, mas
Os personagens eles acabam se desconectando durante uma boa parte do filme por conta de um personagem ali que é esse conde que eles conhecem, que é inclusive uma das mudanças que acabaram sendo adotadas pelo Bob Fosse nesse filme, que na peça musical eles transformam esse personagem do Christopher em um homem heterossexual, né? E no filme eles retomam isso, eles não deixam ele como homossexual, mas retratam ele como tendo uma bissexualidade, porque ele se envolve com a Sally, mas ele também acaba se envolvendo meio que em um romance ali com uma terceira pessoa, que é esse conde que leva eles pro interior para passar um tempo, que as coisas estão começando a ficar esquisitas ali. Eles têm um romance a três ali, que a cena do jantar, que tá todo mundo bêbado ali e as coisas... Não é jantar, né? Eles só estão bebendo, na verdade. E é quando você entende que ele tem uma bissexualidade, eu acho que assim, é uma das coisas mais... Eu não digo sensíveis, mas é pesado, porque dá a entender que o personagem tá se entendendo naquele momento como isso, e ele quer e ele não quer. Eu acho que é um jeito diferente do que eu já vi no cinema, quando mostra alguma coisa muito diferente do convencional em relação à sexualidade. E aqui ficou bem, acho que pungente, assim, sabe? Dúvida, desejo, sabe? E conexão entre os três personagens e ciúmes também. A gente consegue ver tantas coisas, tantas camadas nessa cena, que eu acho que assim, só por essa cena esse filme já vale muito a pena, porque existe toda uma construção que vai crescendo até chegar nesse ponto. E aí logo depois disso eles acabam voltando pra Berlim. Eu nunca assisti o musical, eu não tenho a intenção, pelo menos, de ver esse musical em algum momento. E isso foi o que me impediu de ver o filme durante muito tempo, porque eu sabia que era um musical mais antigo, do Bob Fosse, e aí desse musical ele derivou mais diversos outros trabalhos do Bob Fosse, então eu já estava meio cansado. E o Bob Fosse, ele tem uma linguagem muito... Ele é muito bom, tá? Não tô falando... Isso é inquestionável, mas ele tem uma linguagem muito semelhante entre os trabalhos dele, né? Tanto que o Cabaré acabou derivando o All That Jazz, que é um outro filme também que é muito bom, que acabou derivando, o Cabaré acabou derivando o Liza with Z, que era um programa de televisão com a Liza Minnelli, que era de jazz. Então as linguagens dele vão ficando muito parecidas com o tempo, até ele chegar no ápice dele de trabalhos, que eu acredito que tenha sido o próprio Chicago, que foi uma produção dele que estreou em 1975, e assim, Chicago é inquestionável como musical. Acredito que tenha sido um dos melhores musicais com temática mais adulta, né? Nos últimos 50 anos. Tem outros musicais que são muito bons, mas esse aqui ele sai desse romance ou de uma temática mais familiar. Esse aqui ele consegue ir algumas camadas da sociedade muito legais, e que acabou virando um filme ali em 2002, e eu acredito que Chicago seja um dos maiores, se não o maior musical dos últimos 20 anos, e sendo, acredito que um dos responsáveis para essa retomada dos musicais em grandes produções, né, grandes adaptações do cinema. Ele, junto com Moulin Rouge ali, que veio um ano antes. O Bob Fosse, ele teve uma vida bem controversa, ele tem muitos créditos de coreografia, mas ali depois que ele começou a ter um ou outro crédito de produções próprias de musicais e depois no cinema, ele não tem muitas coisas, mas o que ele tem são coisas pontualmente muito boas. Existe uma série biográfica sobre a vida dele, que tem a Michelle Williams, que ela faz o papel da ex-esposa dele já ali naquela série. E os dois são meio que sempre trabalharam juntos nas coreografias deles, e os trabalhos que os dois fizeram juntos sempre são muito mais relevantes do que o Bob Fosse sozinho. E as atuações são maravilhosas. Essa série eu acho que é uma das coisas que valem mais a pena em relação a biografias no cinema e em séries. Cabaré, quando lançou, né, ninguém estava confiando muito que o Bob Fosse fosse dar conta, exatamente porque ele já tinha feito um outro filme, que era o Sweet Charity, que é um musical dele também, que o musical fez sucesso, e aí ele fez o filme, e o filme foi um fracasso, detonado tanto por crítica, bilheteria, tudo, e aí ele ficou sabendo que
estavam fazendo a produção desse filme, e aí foi atrás de tentar conseguir esse cargo aí de diretor, porque ele sabia que ia dar conta, exatamente porque ele estava pensando em como melhorar o que já tinha sido feito de Cabaré. Esse filme também acabou sendo o que revelou a Liza Minnelli pro mundo, né? Ela já era cantora por motivos de mãe famosa, mas canta muito bem, e com esse filme foi o que acabou alavancando a carreira dela, mesmo ela já tendo feito outras coisas. O engraçado é que a Liza Minnelli nesse filme, a gente vê a Liza Minnelli praticamente, né? Porque a atuação dela, eu acho que não tem tanto método, ela sempre faz uma coisa... Os papéis são assim, né? Os papéis dela são sempre muito parecidos com ela. Então a gente tem aí uma Liza Minnelli interpretando uma Sally, não o personagem da Sally. E isso eu acho que é muito interessante, porque quando você vai ver qualquer coisa com a Liza Minnelli depois disso, tanto em cinema, entrevistas, teatro, parece que a gente tá vendo a Sally, mas na verdade não, a Sally que é a Liza Minnelli, então a gente acaba ligando muito com as duas serem muito parecidas. Então aqui para quem gosta de musical, eu acho que é uma experiência muito boa, acrescenta muito para os musicais no cinema essa história. E pra quem não gosta de musical, esse filme ele acrescenta mais ainda. Porque eu sou do tipo de pessoa que gosta de alguns e não gosto de outros. Eu vou muito mais pelo filme mesmo, como que ele é feito. O jeito que é feito esse filme, ele deixou com mais vontade de assistir o musical mesmo, embora eu não vá ver. Porque ele é um filme muito bom e ele é um musical pensado pra ser de uma forma diferente mesmo. E é isso, gente. Eu queria falar um pouco mais desse filme, mas eu não queria trazer uma ficha técnica ou falar de filmagem, nem nada, produção. Então eu queria mais discutir esse filme, ele dentro de outras produções mesmo, que eu acredito que é o que vale mais a pena, né? Referência trazendo referência. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, curtam. E deixem um comentário aqui se você já assistiu esse filme, se você assistiu algumas dessas produções ou a série do Bob Fosse, que eu acredito, Fosse Verdon, que eu acredito que vale muito a pena. Eu acredito que eu não lembro se ela é da Max ou da Apple TV. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui embaixo. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.